Todos os dias a gente ouve falar como é importante a gente reconhecer as nossas emoções e nossos sentimentos. Como é importante a gente refletir sobre o que se passa dentro da gente e também sobre os impactos que as coisas e as pessoas nos causam. Falamos disso muito, exaustivamente, principalmente nos dias de hoje, que temos aí redes sociais, que temos possibilidades de ouvir tantos especialistas, filósofos. Nunca se falou tanto sobre o valor daquilo que chamamos de psicológico. Entretanto, nem sempre é possível para muitas pessoas, ou nem sempre é possível, mas algumas pessoas não sabem muitas vezes fazer a leitura do que se passa dentro delas. A gente fala sobre refletir, a gente fala sobre pensar, mas às vezes a gente não sabe como acessar a nós mesmos. Então, ocorre que algumas pessoas, pela correria da vida e às vezes porque não aprenderam muito, não é porque a pessoa não quer, às vezes falta à pessoa um traquejo, uma prática do que é falar sobre o que se passa comigo. Há muitas pessoas que no corre-corre da vida, diante de muitos acontecimentos, você pergunta para a pessoa: como você está? O que você está sentindo? Vocês já perceberam? Há pessoas que não sabem responder. Ou respondem de uma maneira, vamos dizer, quase que automática. Ah, estou bem. Ah, estou mal. Mas quando você pergunta, bem como? Mal como? Não é? Ou quando você mostra para a pessoa, nossa, você parece triste ou você parece abatido, a pessoa não se reconhece. Então nós temos, embora hoje a gente tenha um acesso muito grande a todas essas informações, todo esse desenvolvimento não necessariamente ele é proporcional ao conhecimento que temos da gente. Entretanto, a questão do que é psicológico, do mundo psicológico, ele é hoje mais comentado. Eu sempre digo que as emoções, os sentimentos é a base da nossa existência. Tudo começa na emoção. Só que a emoção, alguns neurocientistas, neuropsicólogos, enfim, eles fazem uma diferença interessante entre emoção e sentimento. E eu vou trazer aqui, mais ou menos na visão do Antônio Damasio, que é autor de um livro interessantíssimo que eu indico para vocês, O Erro de Descartes, que ele fala, ele é considerado o mago da mente, do cérebro, né? Então, ele faz uma distinção entre emoção e sentimento. Ele diz que a emoção é um conjunto de reações que são reações automáticas, nem sempre conscientes, mas que é uma forma absolutamente inteligente que nós encontramos para poder sobreviver no mundo. Então, por exemplo, você está andando numa floresta, você sente o barulho de um bicho atrás de você. Imediatamente é acionada uma emoção. E essa emoção faz o seu corpo inteiro ir junto com ela. Então a emoção, ela também interfere na sua fisiologia. Aumenta cortisol, aumenta adrenalina, sua pupila dilata, não é? Às vezes você tem um ataque cardíaco. Isso é emoção. E a emoção a gente não controla, né? Por exemplo, se a gente olha uma foto de alguém que a gente amou muito, de alguém que a gente tem memórias incríveis, vai despertar uma emoção. Se você tem uma paixão, vai despertar uma emoção. E isso não é uma coisa que a gente controla, como também uma emoção de raiva você não controla. A partir do momento que você toma consciência da sua emoção e você vai nomeando essa emoção, ela passa a ter um status de sentimento. O sentimento, ele é mais complexo, ele envolve operações psicológicas maiores, mas a emoção, às vezes, você nem sabe o que está sentindo. Vocês já tiveram a experiência de vocês estarem, por exemplo, no trabalho, na família, em casa, e alguém diz assim para você: puxa, você parece ter aconteceu alguma coisa com você, você está um pouco abatida, ou você parece séria, ou você parece um pouco inquieta, e muitas vezes você não se deu conta disso. E aí quando você vai, e se você tiver interesse de entender melhor a sua emoção, às vezes você vai encontrar que houve algo
no seu dia, às vezes até algo que você pensou, uma memória que veio, alguém que você encontrou, que despertou em você alguma emoção e você não teve consciência dela, mas ela ficou refletida na sua aparência. E aí alguém vem e faz esse espelho do que você, como você está. E aí você pode trazer essa emoção à consciência e falar do sentimento. Vocês devem ter assistido aquele filme que é muito bom, que é o Divertidamente, e ele mostra as emoções básicas ali que todos nós temos, de raiva, de medo, de nojo, de surpresa, ele mostra através de seus personagens. Então veja, as emoções são como se fosse a entrada para esse mundo psicológico. Primeiro contato é a emoção. E muitas vezes a gente tem perdido, embora se fale muito, essa curiosidade, essa intimidade que a gente precisa ter com o que se passa dentro de nós. O que nós sentimos não é nem feio nem bonito, é o que nós sentimos. Às vezes a gente sente raiva, às vezes a gente sente inveja, às vezes a gente sente ódio, às vezes a gente sente medos, a gente sente um monte de coisas que em si não há nada nem de feio nem de bonito. A diferença é o que você vai fazer com isso que você sente. Como é que você vai endereçar o que você sente. Então veja, se observar, olhar para dentro, se perguntar o que está se passando comigo? O que eu acho sobre o que eu estou sentindo? O que eu acho que eu estou sentindo? Essas perguntas são perguntas que levam você em direção ao que está acontecendo dentro de você. E é por esse caminho que você vai desenvolvendo um autoconhecimento. É com essa pergunta: o que se passa comigo? O que é isso que está acontecendo comigo? Por que isso me tocou tanto ou não me tocou? Então, essas perguntas que às vezes no dia a dia a gente não faz. E há algumas pessoas que parecem temer muito seus próprios sentimentos, suas emoções. Então, são pessoas que passam meio ao largo das coisas, de si próprio, na tentativa de não entrar em contato com isso. E se a gente não entra em contato com os nossos medos, com as nossas raivas, com as nossas alegrias também, enfim, os nossos desejos, isso muitas vezes se transforma, essa não consciência se transforma em alguma coisa no corpo. Então, às vezes você tem o que se chama de somatização. As pessoas, quando não conhecem seus medos, os medos fazem elas se conhecerem, porque as pessoas adoecem. Então, é muito importante que a gente não passe por cima do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente deseja. Isso não quer dizer que vai acontecer algo, mas você está conhecendo você. É uma forma de você ter uma vida com mais sentido, com mais integração e com mais conexão. Então, fica aí o convite para que cada um de vocês possa sempre estar se fazendo a pergunta: o que eu estou sentindo? O que se passa comigo? Por que será que eu sinto isso e não posso demonstrar ou não posso aceitar? Essas perguntas que se faz na intimidade é o caminho que você tem para se aproximar mais de você.